Ahn, E aí, meus betas, tudo bem com vocês? Eu até esqueci como que é a inicialização do canal, porque esse é um filme, basicamente, eu já vou falar, só o tema principal dele, só aonde acontece é, o filme, já é bem complicado para mim, tá? Mais uma vez falando, igual eu falei no outro vídeo, esse é um filme que não é de língua inglesa, não é de língua portuguesa, né? É um filme alemão, então meio me pega de jeito, tá? Eu acho esse filme muito triste, tá? Mas, enfim. Nápoles, foi lançado em 2004, ele tem ali como gênero guerra e esporte, com direção de Dennis Gansel. O roteiro é Dennis Gansel e Meg Perrin. E aí, ali no principal, que eu considero principal, é o Friedrich, feito pelo Max Hiemelt, e o Albrecht, feito pelo Tom Skilling. Eu acho que é assim, mas eu sempre coloco o nome do personagem e o nome do ator, atriz na descrição, então vocês conseguem ver lá. Né? Provavelmente pode ser que eu esteja pronunciando errado, mas está lá. Nápoles, ele conta a história do Friedrich. Ele luta boxe e tal, e aí ele acaba sendo visto por um recrutador. E esse recrutador fala que quer que ele vá para uma escola de preparação para ele lutar boxe lá, né? É como se ele estivesse ganhando uma bolsa para ir lá. Só que ele precisa da autorização dos pais dele para estudar nessa escola, então ele falsifica a autorização para ir porque é uma escola nazista, né? Todo esse filme passa no tempo do nazismo, então é uma escola nazista e eles querem o Friedrich lá porque eles faz muitos anos que eles não ganham nenhuma luta, né? E como ele é muito bom, eles convidam, enfim. Várias coisas acontecem lá e o Friedrich ele conhece o Albrecht e eles meio que fazem uma amizade porque o Albrecht ele não é igual aos outros soldados, né? E é importante dizer que a gente descobre que ele é filho de um dos magnatas, assim, de uma pessoa na patente alta dentro do nazismo, entendeu? E ele trata o Albrecht como se fosse um nada, tanto é que o Albrecht, como ele tem amizade com o Friedrich, ele chama o Fred para ir para casa dele no aniversário do pai dele e tal, e o pai dele faz os dois lutarem. Só que o Frederick sabe que, tipo assim, ele é poderoso, ele não quer e tal, e aí ele não quer machucar o amigo, só que o amigo dele vai, faz, ele quer, faz. E aí, obviamente, que ele ganha do Albrecht e o pai do Albrecht faz de tudo para humilhar o menino e tal. É complicado. Eu não quero falar muito sobre esse filme, tá? Tem duas cenas, tem muitas cenas muito marcantes para mim. Eu só decidi trazer esse filme porque eu acho que é legal as pessoas assistirem, é legal as pessoas saberem que esse filme existe, né? Para mim, por causa do contexto histórico e algumas cenas em específico, é complicado, sabe? Por exemplo, ele tem uma cena que as crianças da escola, os adolescentes da escola são levados falando que eles precisam ajudar a recuperar alguns presos e não sei o que mais, e é para atirar, 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 e eles são obrigados a atirar em crianças que são judias, sabe? E aí o Albrecht vê que uma criança judia foi baleada e ele se sente muito mal, e aí ele vai super contra isso, aí ele é castigado por isso. E o Frederick, eu não lembro o que acontece alguma coisa, e ele é punido e ele fica meio que preso, aí ele não tem contato. E quando ele volta para a vida real, ele descobre que o Albrecht vai sair da escola, que ele vai para outro lugar. E aí os dois começam a brigar, estapear, e aí eles
se abraçam e começam a chorar. Mano, essa cena foi, tipo, muito emocionante pra mim, muito emotiva pra mim. Não sei porquê, não sei explicar. Eu sei que provavelmente eu vou ter problema com direitos autorais, mas essas essa cena e a próxima que eu vou falar, são cenas que eu vou tentar colocar aqui para vocês terem noção mais ou menos, né? Talvez exista alguém que já tenha visto algum vídeo, alguma montagem sobre Nápoles, mas não sabia que esse era o nome do filme. Então eu achei importante trazer, porque eu encontrei Nápoles assistindo um edit nas redes sociais, e aí eu fui procurar que filme era e cheguei no Nápoles, mas assim, eu precisei penar um pouquinho até chegar no filme. Então aí eu assisti e ele realmente ele mexeu comigo, sabe? Enfim. E a outra cena é a do Frederick, porque o treinador ele quebra o gelo em 2 pontos. Então, os estudantes eles precisam entrar em um buraco, passar nadando até sair no outro buraco. E aí o primeiro soldado faz isso, tudo certo, ele coloca uma corda de suporte, né? Se a pessoa começar a se desesperar, ela vai puxando a corda até chegar no próximo buraco. Só que na hora que o Albert vai fazer isso, ele simplesmente desiste no meio. E aí, tipo assim, ele morre. E o Frederick, ele fica muito, muito desesperado. Essa cena é, tipo assim, é de cortar o coração, né? E aí, enfim, a escola trata o Albert como se ele fosse um derrotado, um condenado, que não vale respeito, carinho, consideração, nem mesmo ser lembrado. E o Frederick, ele entra num looping eterno de autodestruição, que ele vai para a luta, né? A luta mais importante lá da escola, que ele precisava vencer e tal. E aí ele simplesmente pega e não luta. Ele entra no ringue, mas ele deixa o adversário vencer. E aí, obviamente, ele é expulso da escola e tal. Como eu falei, eu só coloquei alguns pontos importantes desse filme, porque eu não sei, sabe? Eu fico pensando como que, na verdade, isso em observação aqui e quando eu estava assistindo foi bem isso. Como que eu me sentiria se fosse um amigo meu naquela situação e eu não pudesse fazer nada. Hoje eu sou menos, assim, e até porque eu não tenho tantos amigos, né? Quer dizer, eu não tenho quase nenhum amigo, praticamente. Se eu tiver 1 ou 3 amigos é muito. Lembrando que, assim, eu falo amigo, né? Não tô falando de colega, não tô falando de pessoa da família. Por exemplo, eu sempre dou esse exemplo. A Raquel, a Giza, a Raíssa, eu considero elas família. As pessoas poderiam falar, é amiga, mas para mim elas são família, então eu não vejo. Eu falo amigo, assim, amigo. Tem, bom, a Raíssa eu conheço, nós somos melhores amigos, melhores amigas desde 2012. A Giza, ela me conheceu em 2008, entendeu? A Raquel, ela me conheceu há muitos anos atrás, mas a gente só foi desenvolver uma amizade no ano passado, 2024. Mas ainda assim, sabe, é família e tal. Então eu não tenho amigos assim, mas eu fico pensando que no passado eu tive algumas pessoas que foram muito importantes para mim e eu fico pensando, nossa, como que eu me sentiria, como seria para mim se acontecesse esse tipo de coisa com essa determinada pessoa. Então é bem complicado. Vocês já assistiram Nápoles? Nápoles também mexeu com a cabeça de vocês igual mexeu com a minha? Comenta aí. Eu não vou estender muito esse vídeo vai ser curtinho, porque como eu falei, eu queria fazer a observação sobre esses vídeos e assim, de alguma forma tentar ajudar as pessoas a encontrarem Nápoles, em saber que esse é o nome. Ele, na verdade, o nome dele é Nápoles, a escola de não sei o que, mas eu vou colocar só Nápoles, tá? Porque eu não anotei qual que é o restante, porque é tradução. Aí, quando pega do alemão para o português, é uma tradução. Quando pega a tradução do inglês para o português, já é outra tradução. Então, como eu não sei qual que é a versão que eles colocaram como original, contaram como original, eu vou deixar assim.
Inclusive, esse Max Himmelt, que faz o Friedrich, é o mesmo que participa de Sense8, né? Eu pensei até em falar em Sense8, mas eu acho que essa série, eu considero boa, né? Mas eu também acho que ela é sexual demais, então eu meio que desisti. Mas, enfim, se vocês quiserem que eu grave um vídeo falando sobre a minha opinião sobre Sense8, falando um pouco sobre a história da série, porque é importante falar que tem as temporadas, acho que são 2 ou 3 temporadas, não lembro agora, e tem 2 filmes. Tem um especial e o filme de finalização mesmo. Se vocês quiserem que eu fale sobre Sense8, vocês comentam aí que eu penso no caso. Mas se for por mim mesma, eu não vou gravar, tá? Um beijo e até mais. Albrecht. Was ist passiert? Ich werde nächste Woche 17. Mein Vater nimmt mich von der Schule und schickt mich an die Ostfront. Außerdem soll ich noch einen Aufsatz schreiben, in dem ich alles richtig stelle. Warum musstest du auch einen Aufsatz schreiben? Ich konnte nicht anders. Wie, du konntest nicht anders? Ja, du konntest doch auch nicht anders, als du Peiniger geschlagen hast. Das war doch was vollkommen anderes. Wirklich? Aber du hast doch niemandem damit geholfen. Doch. Na, wem denn? Erklär's mir bitte, ich versteh's nämlich nicht. Ich habe mir geholfen. Du hast dir geholfen, ja? Entschuldigung, aber sonst hast du dabei an niemanden gedacht, oder? Hä? Sag doch mal was! Hä? Blöder Jungs! Ja denn, Deus. Albrecht! 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 Nee! 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 Albrecht! Albrecht, nee!